Olá, meu nome é Elaine Brito, sou escritora, sou membro do grupo Papo de Autor e hoje eu vim aqui dividir com você as minhas impressões sobre o livro Minha Sombria Vanessa. Coloquei a capa dele aqui, ó. Conhece? Já viu? Esse livro foi lançado em 2020 e ele é o romance de estreia da escritora americana Kate Elizabeth Russell e nasceu um best-seller. É uma obra densa, é uma obra grande, com mais de 400 páginas, mas é um livro para se devorar, embora seja uma história pesada, uma história impactante, sobretudo para nós mulheres. E por causa disso, antes de continuar, eu gostaria de registrar que é uma história realmente que mexe com a gente, que fala de abuso de adolescentes por parte de um professor. Então, o texto tem o potencial de despertar gatilhos de ponta a ponta. Por isso, se por qualquer razão essa não é uma história para você, não é o tipo de coisa que você acha legal para ler, não leia e não continue assistindo, tá bom? Então, para começar, eu li o e-book, mas uma das sacadas mais geniais que eu achei nessa obra foi a apresentação do produto no livro físico. Na contracapa há uma frase que a Kate registrou muito bem, que em letras garrafais está escrito lá na contracapa: essa não é uma história de amor. De fato não é, e de fato isso precisava ser dito. É bem legal. A Minha Sombria Vanessa é o tipo de livro que agonia a gente, né? Que a gente fica ali envolvida na história e a todo momento querendo questionar a personagem principal, de por que você está fazendo isso, por que você não enxerga o que está acontecendo, e aí você vai se envolvendo até você conseguir alcançar o ponto de vista dela. A escrita de extrema qualidade, por isso ela faz isso com a gente. Você vai caminhar junto com a personagem e vai entender ou não entender, mas você vai conseguir enxergar o que ela está enxergando, como ela se vê. E isso causa O texto transita entre passado e presente. A Vanessa é uma menina de 15 anos e também é uma mulher de 32 anos, contando esse abuso que ela sofreu por parte do professor Jacob Strain. O abuso que ela acha que não sofreu. E aí aquele que a gente tem em vários momentos da história. A Vanessa não se vê como vítima. Ela não reconhece os danos que aquele envolvimento causou na vida adulta dela. Porque quando ela tinha 15 anos, ela se envolveu de forma consentida com um professor de 42 no internato em que ela estudava. E o professor Strain, ele é um cara que sabe o que dizer para uma menina, para que ela se envolva, para que ela se entregue, né? Ele não força a Vanessa em momento algum. Por imposição física, não há essa violência. Em compensação, ele sabe exatamente o que dizer para ela, que pontos apertar para que ela entenda que a responsabilidade daquilo é dela e não dele, né? Acho que um dos grandes pontos que eu observei é que deveria, inclusive na vida real, estar claro para todo mundo, né? Para qualquer adulto, que uma menina de 15 anos ela não tem, de forma alguma, meios de lidar com um homem de mais de 40. Né? A experiência do homem nessa idade, de jeito nenhum se compara à forma de pensar de uma menina. E é aí que ele envolve a Vanessa, é aí que ele seduz a Vanessa. E além da idade dele, além da experiência de vida, além de saber exatamente o que deve dizer para ela,
ele é o professor, ele é uma figura de poder. Isso influencia bastante na maneira que a Vanessa vai pensar, desde quando ela o conhece até pela vida fora. Os personagens ao redor da trama também merecem uma atenção, porque tudo acontece nesse internato onde ela estuda. E o Jacob é professor de literatura. E as outras pessoas ao redor dela meio que fecham os olhos para o problema. Né? É mais fácil para todo mundo. Até mesmo os pais da Vanessa, em algum momento, eles percebem o que está acontecendo e eles não sabem o que fazer, eles tomam as atitudes erradas mesmo, né? E a coisa acaba indo e ninguém toma uma atitude efetiva para aquele afastamento. E, na verdade, a vida dela vira de pernas para o ar. A dele não. Né? Qualquer semelhança com a vida real. Será que é mera coincidência? Aí, nessa transição entre a Vanessa menina e a Vanessa mulher, o leitor percebe o estrago que aquela relação doentia causou na vida dela. A gente percebe, ela não. A Vanessa acredita que aquilo foi uma história de amor. Ela acredita que ela é responsável, ela não se vê como vítima e ela cresce com aquilo. E aqui eu vi muito como a autora chamou a atenção para essa normalização. Né? É normal a violência contra a mulher, a violência psicológica, é normal culpabilizar a vítima. E a gente vê isso muito claramente nessa história. E a gente vê também como as pessoas ao redor dela, não fazendo nada, contribuem com o agressor, contribuem grandemente com o agressor. Né? Não fazer nada contribuir para que o ciclo se perpetue. Né? E, enfim, a vida dela vira uma bagunça e ele continua como se nada nunca tivesse acontecido, bancando o apaixonado, ainda por cima. E aí, no decorrer das páginas, a gente vê que a Vanessa mantém o contato com o Strane mesmo depois que ela sai da escola, mesmo depois que ela cresce. Só que quando ela cresce, a história de amor termina, porque ele claramente é um pedófilo. Ele tinha aquele amor todo por ela quando ela era uma menina e ele um homem. Quando ela cresce e vira uma mulher, o amor meio que não tem mais. Mas eles ficam sendo alguma coisa do outro, né? Esse alguma coisa, cada um vai chamar do que entender. Eles são amigos, eles são cúmplices, eles são confidentes, eles são... O que é que eles são, né? Um dos muitos pontos que essa história me fez pensar é que a Vanessa, embora ela sentisse uma extrema necessidade dele, uma dependência emocional dele muito grande, ela não se identifica com nenhuma atração. Em vários momentos a autora relata pra gente que ela não sente uma atração física por ele, ela não acha ele bonito. Ela, na verdade, em alguns momentos ela demonstra até repugnância da aparência física dele. Mas mesmo assim ela continua ali. Ela se sente poderosa por ter fascinado um homem tão mais velho que ela. Então, essa fantasia em que ela vive, da qual ela não consegue se livrar, é muito perturbadora, porque a gente de fora está assim, Vanessa, por favor, Vanessa, o que você está fazendo? E isso pode acontecer do nosso lado, né? E aí? E aí a gente tem uma menina se achando muito poderosa, muito fascinante, muito sedutora, e na verdade ela só vive uma fantasia com um abusador, que aquilo não é real. E ela não é responsável por aquilo. Ela é uma vítima, embora ela se sinta responsável por ele. Tem muitas passagens em que a gente vê que a Vanessa se sentindo responsável por aquele homem que está abusando dela. E como ela acredita que ele a ama, ele a faz acreditar que a ama, ele diz as coisas certas para que ela se mantenha nessa fantasia, acreditando naquilo, ela cresce inebriada por esse poder que ela acha que tem e responsável por aquilo que ela acha que fez com ele.
Então, o desenvolvimento dela, o desenvolvimento da adolescência dela, o processo de maturidade dela é completamente comprometido, né? Ela cresce com ideias distorcidas, com uma visão distorcida sobre si mesma, sobre o mundo, sobre ele, sobre o amor, sobre o sexo. Tudo na visão dela é distorcido. Ela foi abusada aos 15 anos e seguiu sendo abusada durante muito tempo. Então, ela tem uma visão completamente deturpada, porque as fases de amadurecimento dela foram comprometidas. Voltando um pouquinho, quando a narrativa começa e a gente vai ter o primeiro contato com a história para começar a entender o que é aquilo ali, a Kate, a autora, nos conta que a Vanessa está às voltas com um post do Facebook onde uma antiga aluna conta que foi abusada justamente pelo Strain. E aí a vida da Vanessa, que já não é nenhum mar de rosas, vira ponta cabeça de novo, porque ela precisa se confrontar com a sua própria história, lendo aquela história de uma outra pessoa. Então, assim, que tipo de história de amor foi aquela que ela viveu com esse homem, se tem uma outra pessoa contando exatamente o que se passou com eles, né? Tem uma outra pessoa que sofreu a mesma coisa e entendeu que sofreu. Então, esse fio condutor nessa trajetória que a Vanessa vai ser obrigada a entrar, ela vai ter que olhar para trás, né? Ela vai ter que se confrontar. Em vários momentos dessa leitura, eu parei para respirar e para dizer assim, meu Deus do céu, como pode? Por que que ela disse isso? Por que que ela pensa assim? Por que que ela está defendendo esse homem? Ela defende esse homem com unhas e dentes contra outra vítima, contra outras vítimas que vão aparecendo. Por que que ela é tão cega? E aí eu lembrava, voltava, respirava e lembrava, é assim que acontece. É assim que o abuso se dá, é assim que as coisas acontecem na vida real, né? Ela foi manipulada por um homem muito mais velho desde os 15 anos e ela criou uma dependência física, ela criou uma dependência emocional e psíquica, né? E até física também, porque a gente vai ver as passagens em que ela, mesmo não sentindo atração por ele, ela sente necessidade de estar com ele. Mas a dependência psicológica e emocional, essas são muito mais fortes. E são essas dependências que a fazem não aceitar qualquer tipo de lógica, né? Ela não se vê como vítima e ela não aceita a lógica dos fatos. E aí a gente vê que o tempo todo a Vanessa busca a aprovação dele. Ela se coloca numa posição em que ela precisa do olhar aprovador dele. E, em contrapartida, ele se coloca na posição de dominado por ela. Ele a faz acreditar que ele é dominado por ela. E aí esse ciclo vicioso dura tempos e tempos. É de dar nos nervos. E então, por fim, eu concluí que essa história da Vanessa gira em torno de culpa e medo, né? Sobretudo culpa, porque enquanto a Vanessa se sentia culpada, ela se sentia responsável junto com ele pelo que aconteceu com ela, ela não se colocava no papel de vítima e ela não conseguia sair, ela não conseguia olhar de fora o que aconteceu com a vida dela. E tudo isso se resume, na minha visão, um diálogo curtinho. Ela está conversando com uma terapeuta, um diálogo muito forte, embora ele tenha 2 frases, mas ele resume muito bem a obra, né? Tudo que a autora quis passar com essa obra, na minha visão, obviamente. Ela diz assim, eu preciso que seja uma história de amor, porque se não for uma história de amor, o que será? E aí, nessa hora, a gente desaba. Porque isso acontece já
bem para o final do livro, então você já está ali envolvido, você já está, né, já quis brigar com a Vanessa, já quis botar a Vanessa no colo, já quis mandar o Strain para lugares pouco recomendáveis, e aí você desaba quando ela diz que precisa que seja uma história de amor. Quando ela começa a entender que não era. Então, gente, é isso. Assim, é um livro forte, é um livro triste, é uma história pesada, mas muito envolvente. Ele abre um debate muito importante, ele abre percepções que a gente precisa ter dentro da sociedade que a gente vive, dentro de como o mundo se desenha, de como o mundo ainda trata as mulheres. Eu achei uma leitura muito importante e muito impactante, para repetir a palavra. Ele não tem final feliz, mas ele tem uma esperança de recomeço. E isso também foi muito legal. Espero que você goste. Um beijo.